vamos entender o que está rolando aqui, né? Primeiro, o foco aqui não é entender de fato o que está rolando assim, 100%. Quando for, a gente faz. O foco aqui é mais treinar a tua calculadora, que foi o que você me pediu. Sabendo que a quantidade de calcário por 100 kg de cimento, blá, 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 é uma variável aleatória. Ó, legal, variável aleatória com distribuição normal média 16 e o padrão, standard deviation, né? 1,75. Calcule a probabilidade de numa amostra de, eu vou trocar aqui, eu quero deixar 100 kg, né? 100 kg desse cimento, apresentar de 13 a 18 kg de calcário. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer para abordar um problema de estatística, fazer um desenho. A matemática sem desenho tu não vai longe. Então, tá aqui. Agora eu vou desenhar a tal da gaussiana, da curva de sino. Curva normal, tem 300 nomes esse negócio. Muito bem. E o que acontece aqui, né? Nós sabemos que a média é 16. A média sempre fica no meio. Igual estava anterior. Igual estava anterior, exatamente. O desvio padrão, a gente não desenha ele, mas ele tem um efeito no desenho do gráfico. Eu quero te mostrar isso na minha apostila. Em algum lugar aqui da apostila isso tá. Tá pra cá? Não tá pra cá, tá lá pra cima. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Quando a gente for falar aqui, ó. Ó, isso aqui é legal. O desvio padrão, ele é essa medida que tem a ver com a dispersão, né? Mas a gente, sabendo o valor dele, pode ter mais ou menos uma ideia das probabilidades associadas. Por exemplo, se você sabe o seu desvio padrão ali na sua empresa, né? Do processo que você está fazendo, você pode dizer que estar entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, você tem 68,27% de probabilidade. Sabe na eleição, quando eles falam lá um ponto percentual para mais ou para menos? É esse negócio aqui, beleza? Então, por exemplo, digamos que você veja que na sua empresa de salgadinho lá, o desvio padrão é 1 grama. Então, você pode afirmar com 68% de certeza que os teus salgadinhos, se você pegar um salgadinho aleatório no mercado, ele vai estar entre 99 gramas e 101 gramas. Você consegue afirmar isso com 68%. Certeza. Mas veja, quanto maior o range, né? O intervalo aqui de valores que você suponha, maior a probabilidade de você acertar que o pacote vai estar dentro daquele peso. Não é mesmo? Se eu falar aqui que vai estar agora entre 98 e 102, a probabilidade é maior. Se estiver entre 97 e 103, a probabilidade é maior ainda, né? De tal forma que se eu dizer que ele vai estar entre 0 e 1 quilo, a probabilidade é quase 100%, não é mesmo? A ideia na estatística é essa. Por isso que a estatística é sempre um trade-off. Tu está sempre trocando precisão, né, com intervalos menores, beleza? Às vezes isso é razoável. Por exemplo, se fosse para eu apostar no tigrinho aqui, 95% de chance para mim já tá bom. Só que se você estiver fazendo um processo médico, né, quanto mais precisão na sua medida, melhor. Para isso você vai ter que trocar aqui, né, tamanho de intervalo por precisão, né? Infelizmente é assim que funciona. Beleza? Então, show de bola. Qual uma ideia aqui do efeito do standard deviation, né? Então perceba, se ele fosse um número bem pequeno, fosse 0,01, você teria um gráfico extremamente pontudo, com praticamente toda a área muito próxima da média. Então, quanto menor o desvio padrão, mais próximo da média vão estar aquilo que tu está medindo e os teus processos, né? Quando a gente faz um processo ali numa empresa, a gente prefere que o desvio padrão seja bem pequeno, para a coisa estar bem padronizada. Esse é o ponto de vista teórico. Vamos resolver a conta agora. Muito bem. Acontece que quando você vai resolver uma conta de estatística, você tem que usar uma tabela. Você deve lembrar de ter visto essas tabelas alguma vez na vida, né? A tabela T-score. Tem a T-score, exatamente. Tem a Z-score também, que é o que a gente vai usar nessa aqui, por ser um pouquinho mais simpática. E no futuro tu vai ter que usar ela de qualquer forma, porque eu tive que explicar lá as coisas para tua amiga com a tabela Z também. E é mais fácil para começar, para aprender com a Z.
Então, né, infelizmente, tu não tem uma tabela específica para o cimento aqui, para o calcário, etc, né, para 16 de média. A gente tem que normalizar para poder usar a tabela para qualquer situação que a gente queira. E para normalizar, a gente tem que fazer a tal da conta da obtenção do Z-score, que é o seguinte: x menos a média dividido pelo desvio padrão. Mas quem é o x aqui no nosso problema, né? O x está associado com esses caras, 13 e 18. Então, obviamente, você vai concordar comigo que o 13 está antes do 16, né? Então tem que estar à esquerda. E o 18 está depois. Tem que estar à direita. Temos dois x. E ele quer a probabilidade. A gente já entendeu que a probabilidade é a área do gráfico, né? Mas em especial aqui a área entre os valores que nós estamos interessados, não é mesmo? Como são valores entre a média, né, próximos da média, assim, dessa forma, tende a ser um valor bem alto aqui, coisa de mais de 50%, já consigo imaginar. Mas, claro, temos que fazer a conta e provar, né? Agora, como é que a gente vai fazer essa nossa conta? Olhando uma tabela Z. Eu sei que você tem tabelas Zs aí, né? Eu costumo sempre preferir usar a tabela Z dos meus alunos, mas como você provavelmente não está com ela em mãos aí, eu vou pegar uma tabela Z minha mesmo, tá? Tá. Então, deixa eu pegar aqui. Estou abrindo. Esse aplicativo que você usa é qual para fazer essas anotações? Encodo. O nome é Encodo. Ink de tinta, Odo. Muito bem. Então, olha só, né? Vamos encontrar os valores Z que representam essas coisas. Agora a gente já pode começar a usar a tua calculadora. O Z da média é sempre zero. Acabou. Z da média é zero e está estabelecido. Agora a gente precisa achar o Z do 18 aqui. Como é que eu vou fazer essa conta? Usando essa equação. Eu coloco, vamos fazer aqui embaixo, né? 18 menos a média, que é 16, dividido pelo desvio padrão, que é 1,75. Quer fazer essa conta para mim na calculadora? Note que a tua calculadora ela tem um botão de fração. Esse botão aqui. Tá vendo? Então, tenta usar ele. Né? Tenta escrever a parte de cima e depois a parte de baixo, tenta chegar na resposta. Usa as setinhas, né, para poder descer e tal. Aqui, a barra, ela coloca como se fosse aquele chapeuzinho do assento, sendo que deitado. Aí aqui deu 8,8571 lá do lado. 8? A conta toda deu 8? É porque botei 18 menos 16, mas aí eu não sei se eu consegui colocar a fração de forma correta. Essa subtração que você falou, ela tem que estar em cima da fração como um todo, né? Então, se não funcionou, você vai ter que usar o parênteses, beleza? Começa a escrever os números em cima, colocando o parênteses, que nem lá naqueles exemplos que você estava fazendo, né? O parênteses está aqui, beleza? Começa abrindo e depois fechando. Agora deu 1,1428. Agora faz todo sentido do mundo, né? Porque tu tá pegando 2, 18 menos 16 é 2, né? E dividindo por 1,75. Isso vai dar 1, alguma coisa mesmo. Show. Então tu aprendeu que quando for usar fração tem que pôr parênteses. Deu quanto mesmo? 1,1428. Tá. Então, 142, né? Vamos deixar assim. Por hora, 3 casinhas tá bom. 1,142. Na verdade, 2 casinhas é o suficiente. Tu já vai ver por quê. Se eu não me engano, 2 casinhas é o suficiente. E agora vamos fazer a mesma conta pro 13. Beleza? Então, o processo é o mesmo. Só que em vez de você colocar 18, você vai colocar o 13. Então faça aí e me diga quanto dá. Esse X é o 18, deixa eu só
X aqui é o 16 agora. Ah, tá. É 16,16. Ah, não, é É 13. 13. Senão vai Ah, dar eu fiz zero, né? errado. O menos 175. 171. 1,71. Menos 1,71. Show. Era para dar negativo mesmo, porque Tá do lado esquerdo. é para trás do zero, né? Ah, beleza? Zero, porque no caso zero aí tá no meio, zero é na média. Exato. E qualquer coisa que esteja à esquerda da média é negativo. Então, deu menos quanto mesmo? Menos um quanto? 1,71. Beleza. Então, agora que nós temos esses dois valores, a gente pode tentar procurar qual é a área. Isso vai ser uma coisa que tu vai fazer direto, seja aqui na probabilidade, seja lá no teste de hipótese. Tem que saber olhar para essa tabela aqui e tirar alguma informação. Beleza? Essa é a parte que a turma se complica, porque fazer continha de mais, menos, vezes dividir com a calculadora ainda por cima é muito fácil, né? Agora, Depende. depende da conta, o tamanho dela, mas de modo geral. Aham. O problema aqui vai ser fazer essa avaliação da área, né? Vamos lá. Primeiro, quando eu olho para essa figura que está aqui, ela me dá a área a partir do zero. Tá vendo aqui? A parte pintada? Então eu só posso olhar aquele do 18, que o X era 18. A princípio, sim. Então, claro, eventualmente a gente vai ter que pensar no lado esquerdo, fazendo alguma analogia. Mas o que é essa área rabiscada aqui nessa tabela? São esses números aqui dentro, ok? Então, quando eu olho para cá, ahn, quando eu olho para cá e vejo essa parte aqui, né? Eu vou chamar ela de área 1 para a gente se localizar. Eu A posso área- chamar isso de X1 e X2? Como quiser, eu vou chamar de área 1. Assim, eu não recomendaria chamar de X, porque a gente já chamou de X aqui, né? Então pode ser que tu confunda. Ah, tá bom? Sim. Então o negócio é o seguinte, né? Do zero até o 18, mas não tem 18 lá. O que, que vai ter lá? Vai ter um. Só um segundinho, rapidinho, porque meu pai me ligou. Sem Ele pressa, sem falou pressa. alguma coisa. Oi. Ai, oi, mãe. É porque eu não consegui ir. Eu tô em aula agora. Posso te ligar daqui a pouquinho? Mas- Não, o que que foi? Por que, mãe? Tá. Então, vou fazer assim, mãe. Quando eu terminar a aula aqui, vou terminar a aula aqui em 1 hora. Depois eu tenho daqui a 20 minutos. Depois eu tenho uma reunião, mas eu pedi pro menino me passar tudo online. Você tá lá no hospital? Tá. Eu vou ver se eu dou um pulo aí então. Só vou tentar sair daqui cedo, porque se eu subir tarde, eu não consigo chegar em casa do trânsito. Você não mandou, ninguém mandou nada aqui não, mano. Você manda as histórias. Ninguém mandou nada. Manda aí, por favor. E eu te ligo daqui a pouco, tá?
também. Ah, esse meu sobrinho é danado pra querer morrer. Que? Eu tenho um sobrinho muito novo, quando ele teve 7 anos, ele ficou internado, teve que operar, tirar a coágulo do cérebro. Aí agora ela tá falando que do nada, sempre quando minha mãe liga, ou meu pai liga, alguém tá no hospital. Aí eu já fico tô rindo de nervoso, mas vai dar tudo certo. Ele é danado pra querer empacotar. Meu Deus, Vai o menino operar já. agora de novo, aí ninguém fala nada. Mas eu sei que quando eles ligam já é coisa ruim, já sei. É teu sobrinho? Tem 7 anos, que tristeza, hein? Ele tinha 7, aí operou e quase morreu. Aí Me- agora ele vai operar de novo do negócio que apareceu aí do nada, vai estar internado. Mas Caramba, que agora ele já tá tristeza. com 12, entendeu? Mas ele é danado, ele é danado. Mas, Nossa, que tristeza. Olha, se tu quiseres terminar mais cedo, não tem problema nenhum, tá? não, não adianta. Ele ainda tá lá no hospital, ele não sabe como é que tá ainda. Ah, tá, sem problemas. Então vamos continuar. Veja só, tu concordas comigo que essa área A1 é muito semelhante a o que essa figurinha nos mostra, certo? Sim, tá à direita também, já vi. Isso, exatamente. Então, como é que nós vamos encontrar essa área? Nós vamos olhar o valor do Z, é para isso que a gente calcula o Z, olha só que legal. Z é 1,14. Daí, eu vou procurar esse 1,14 de alguma forma na tabela. Eu venho até o que o 1,1 na coluna do Z, tá vendo? 1,1. E agora eu vou até a coluna do 0,4. 004. Então pronto. Eu acabei de descobrir que aquela areazinha do lado direito é 0,3729. 0,3729. Então eu posso dizer assim, ó. Grava esse número, 0,3729, que a minha memória é pior que a da Dory. A probabilidade do Z, vamos escrever como Z primeiro, estar entre 0 e 1,14 era 0,3729, né? Foi isso que eu vi lá, já me esqueci. 0739. 0,3729, isso aí, acertei. Beleza. Essa é a probabilidade do lado direito. Em termos de X. Eu poderia também escrever isso aqui em termos de Z. Né? Desculpa, vou falar exatamente o contrário do que eu falei. Eu posso escrever isso aqui em termos de X, que seria entre o 16 e o 18. Tá na mesma. Só que aqui tá normalizado. Ok? Beleza. Fizemos a primeira probabilidade ali. Agora a gente tem que fazer a probabilidade do lado esquerdo, que você encontrou para mim aqui o menos 1,71. Problema. Essa tabela não apresenta números negativos. E aí? E aí a gente tem que lembrar que esse gráfico é simétrico. O que significa que essa área aqui seria igual a essa área aqui, ó. Então posso olhar na tabela positiva? Tu pode olhar na tabela positiva, exatamente. Só que daí você vai ter que olhar no 1,71. Sacou? Então, em outras palavras, a gente pode dizer o seguinte, que a probabilidade de estar entre 13 e 16, que é a probabilidade de estar entre ali menos 1,71 e 0, certo? Porque eu estou pensando do 1,71 até o 0. Essa região aqui. Certo? Vai ser a mesma probabilidade que está entre o 0 e o 1,71 positivo. Daí tu consegue usar uma tabela positiva para achar valores negativos. Olha só que legal. Ô, professor, posso te perguntar uma coisa? Diga. Porque eu já entendi que a gente está usando essa tabela, é tipo uma... É como se fosse um resultado pré-estabelecido, né? Sim. A tabela Z. Sim. Mas isso é aplicado para tudo? Muito engraçado isso, né? Sei lá, ela é difícil, mas ela é muito versátil. Exatamente. É por isso que a gente chama ela de tabela normal em português. Normal por quê? Porque a gente normaliza os números para poder utilizar ela em qualquer situação. Essa é a ideia de normalizar algo na matemática.
É pegar uma coisa que é completamente arbitrária e deixar ela padronizada para resolver de alguma forma específica. É tipo normal porque eu posso comparar coisas de naturezas distintas. Exatamente. Cimento, peso. Altura, qualquer coisa que seja contínua aqui, salgadinho, exatamente. E daí você pode perguntar, tá, mas por que então eu não faço uma conta direta ou chego nesses números? Porque a conta é impossível de um ser humano fazer. Quando eles apresentam essa matéria para vocês, eles apresentam com uma equação muito desgraçada que é impossível de resolver. Só o computador resolve e daí a gente pega as respostas que o computador já nos deu, entendeu? Por isso que tem a tabela. Exatamente. Claro que se você jogar no Excel da vida, ele já te dá a resposta pronta, né? Mas enquanto não tiver o Excel ou alguma inteligência artificial, tem que fazer na mão. Muito bem. Beleza. Então agora vamos procurar lá na tabela 1,71, 1,71. Esse cara aqui da segunda coluna. 4564. Veja que essa resposta ela é maior que essa, a anterior, certo? E aí? Que, né? Porque 18 tá 2 unidades do 16, enquanto 13 tá 3 unidades do 16. Então era pra essa área aqui ser maior mesmo, né? Uhum. Então faz todo sentido do mundo. Agora, qual que é a minha probabilidade? Qual que é o que o problema quer, né? Estar entre 13 e 18 quilos. Ele quer toda essa área aqui, que é a soma do A1 que eu fiz primeiro com a 2 que eu fiz agora. Então a probabilidade que eu realmente quero, que é o meu X está entre 3 e 18, 13 e 18, que do ponto de vista de Z tá entre 171 e 1, quanto, né? Não lembro qual era o outro, era 1,14. Né, isso que foram os valores normalizados da continha que eu e você fizemos, lembra? Na calculadora e tudo. A resposta que deu vai ser a soma das probabilidades. Vai ser 0,3729 mais 0,4564. E esse valor você não tem que deixar em negativo, não? Porque ele está na esquerda? Definitivamente não. Não existe probabilidade negativa. A área é área, não existe área negativa também, né? Então, apesar de estar à esquerda, a área é positiva. Ok? O número que tu tá usando aqui é negativo, mas a área é positiva. Até do ponto de vista matemático, porque ele tá pro lado de cima do eixo. A área é sempre positiva, beleza? Vai ter horas que tu vai ter que fazer subtrações, mas não é o que está acontecendo aqui. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. A gente chegou nessa área, nesse tamanho, e a gente chegou nesse tamanho. Concorda comigo? O que a gente quer é o tamanho disso tudo. Então a gente tem que somar. Né? E esquece estatística, esquece calculadora, pensa na lógica. Se eu quero esse rosa todo, eu preciso somar esse rosa com esse, né? Então por isso que eu estou somando aqui. Faz sentido? Faz. Então faz essa soma para mim na sua calculadora, por favor. Ficou 0,8293. 0,8? 8293. Tá. Ou seja, isso aqui é praticamente 83%, né? Porque é só você multiplicar isso aqui por 100, que vai virar porcentagem. Ok? 83%. Beleza? Então, já acabamos até utilizando a calculadora para resolver um problema de probabilidade bem legal. Claro, eu fiz tudo um pouco mais agilizado do que eu normalmente faço, mas foi mais para treinar o uso da tua calculadora que qualquer coisa, tá bom? Note que não precisou de nada de derivada, integral, nesse caso nem fatorial precisou. Eu nunca fiz integral nem derivada, não, nem sei o que é isso. Só sei que todo mundo fala disso, mas eu não tenho nem noção do que isso é. Você está na graduação ou você está no mestrado? Tô no mestrado. Na tua graduação tu não teve cálculo 1? Não, a administração não tem cálculo, não. A gente vê contabilidade, matemática financeira, esse tipo de cálculo. Às vezes na matemática financeira tu tem que calcular um negócio chamado custo marginal, lucro marginal. Você nunca... Isso Você lembra disso? Não, a gente não precisa disso não. Isso que a gente fez aquelas tabelas de amortização da mão. É que esse conceito aí de marginal
ele vem, ele aparece, né, na administração, no curso de administração, e ele envolve derivadas, né? Por isso, tanto é que eu sempre ajudo o pessoal da administração com essa matéria. Mas tudo bem, se tu não viu, provavelmente não vai ver agora. Maravilha. Então, né, a matematiquinha que você vai precisar na sua calculadora não é muito mais do que a gente acabou de fazer aqui. Tem mais alguma coisa que tu queira ver, assim? Não, Pois é, eu acho que é o suficiente, então, para o nosso primeiro encontro aí, né? A gente até conseguiu fazer uma coisa adiantada. conseguimos fazer um cálculo inteiro. Mas Inteiro. melhor do que isso, eu gostei desse teu sisteminha, porque para mim tem que ser bem visual. O colorido ajuda bastante. Fora isso, uma das coisas que também me pegava na resolução do exercício é que às vezes eu fazia a conta errada. Igual você, pô, é 7,2, aí eu botava algum número errado. Aí, Sem uma orientação, assim, para dizer se tu tá no caminho certo, mas tu fez tudo certo aqui, foi legal. Eu gosto de sempre pedir para o aluno fazer alguma conta semelhante à que eu fiz, mas como o foco não era isso hoje, eu mesmo fiz e deixo. Mas nas próximas aulas, quando a gente começar a ver o T-score e tudo mais, eu começo explicando, faço um exemplo e depois te peço para fazer um parecido, beleza? Obviamente não vai dar para fazer um enorme desse em 5 minutos, mas só para você saber como é que funciona, tá bom? Bem, então tá, acho que não temos mais nada para falar, eu vou te enviar isso aqui que a gente fez, e caso tu queiras, a gente continua numa próxima aula, beleza? beleza, Então professor, tá bom, obrigada. vou te enviar aqui o que eu fiz e qualquer coisa é só me chamar. Tchau, valeu! Tchau, tchau.